vídeo de hoje eu vou falar sobre translactação e relactação, duas técnicas bem úteis para quem está passando por problemas na amamentação. Olá, mamães e papais! O vídeo de hoje foi pedido de uma mamãe que acompanha aqui o canal, é a Rita Claudiano Costa. Eu vou ler a mensagem dela para vocês e aí depois a gente vai entrar no assunto, eu vou explicar direitinho, né, atendendo ao pedido da Rita. E claro que eu aproveito aqui e já digo para vocês que quem tiver também alguma sugestão de conteúdo que queira ver aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários. E lembrando também, né, vocês de deixarem um like, compartilharem o conteúdo do canal se vocês curtem, inscreverem-se no canal e clicarem no alerta de novos vídeos, tá bom? Bom, vamos lá então. A Rita me escreveu o seguinte: Oi Shirley, procurei no seu canal e não encontrei. Então vai uma sugestão. Faz um vídeo sobre translactação, já que vi você dizer que realizou com um dos seus filhos. Obrigada. Sempre assisto seus vídeos e adoro. Parabéns. Obrigada, Rita, pelos elogios. E vamos tratar então de falar sobre esse assunto, que realmente essa dica foi muito interessante e eu não tinha falado aqui no canal ainda sobre isso, e é um conteúdo, né, um tema que eu gosto bastante porque me ajudou bastante com o Léo. Bom, primeiro, qual que é a diferença entre translactação e relactação? Bom, tanto a translactação quanto a relactação são um processo de alimentar, né, o recém-nascido e também estimular a amamentação. Onde que muda, por que muda o nome, né, de translactação para relactação? A translactação, ela é feita utilizando o leite da própria mãe. Ou seja, a mãe drena, né? A mãe retira esse leite com uma bombinha ou manualmente. Ela coloca esse leite dentro de uma sonda ou dentro de uma seringa, depois eu vou explicar melhor, e ela oferece esse leite para o bebê vinculado, né, preso ao peito dela. Depois eu vou explicar tudo isso direitinho, fiquem tranquilos. Já na relactação, funciona da mesma forma, é o mesmo processo, oferecido numa sondinha, né, preso ao peito da mamãe, só que é utilizado fórmula leite animal ou leite humano pasteurizado, ou seja, não é o leite da própria mãe. Então, somente por isso é que foi dado o nome de translactação e de relactação. Bom, quando é indicado? Então agora eu vou explicar para vocês quando que é indicado a gente fazer uso, né, dessas técnicas e os motivos, né, pelos quais a gente faz o uso considerando as necessidades do bebê. Depois eu também vou falar quando, né, que a gente faz isso considerando as necessidades da mãe. Bom, então vamos lá. Quando o recém-nascido tem uma sucção pouco eficiente, né? Então ele mama e o leite não sai. Então isso acontece principalmente nos casos de bebês prematuros ou bebês muito dorminhocos. Eu vivi exatamente isso com o Léo e por isso que eu fiz translactação com o Léo. Translactação porque eu oferecia meu próprio leite, né, que eu extraía com a bomba e oferecia na sondinha pro Léo. E ele era um bebê dorminhoco. Ele não era um bebê que nasceu prematuramente, ele não foi um bebê que nasceu com baixo peso, mas ele era extremamente dorminhoco. Então o Léo ia pro peito, começava a mamar e parava de mamar, porque ele pegava no sono. E como ele não mamava, ele não estimulava meu peito e acabava que, né, a minha produção era pequena. Então, no caso dos bebês dorminhocos, né, a relactação ou translactação é excelente. Quando o recém-nascido tem uma condição que impede ele de fazer muito esforço, né? Então existem algumas determinadas doenças neurológicas ou cardíacas, como, por exemplo, uma hipotonia muscular, que é o caso, né, de crianças que têm síndrome de Down. Então, nesse caso, o bebê nem pode, né? Ele não consegue fazer essa sucção mais vigorosa para poder extrair o leite para estimular a amamentação. Então, o que a gente faz? A gente lança a mão desse recurso da relactação ou translactação para ajudar o bebê aí a pegar com mais vigor o peito da mãe e estimular essa mama. E um outro motivo, né, da gente usar essa técnica é quando o bebê não quer pegar o peito. E isso acontece, gente, não tem muita explicação. Às vezes pode ser simplesmente porque o bebê teve, por exemplo, contato com a mamadeira muito cedo e aí ele acabou acostumando com a mamadeira e aí quando a mãe oferece o peito e o leite sai mais devagar, o bebê não quer pegar. Então o que acontece? A gente faz uso aí, né, da translactação ou da relactação para estimular esse bebê a pegar o peito com vontade. E quando que é indicada
a translactação ou a relactação para a mãe. Ou seja, não é uma questão do bebê, do recém-nascido, é uma questão que vai ajudar a mãe. Bom, então o primeiro motivo é quando a descida do leite ela é tardia. Isso também aconteceu comigo. Então no meu primeiro filho, o meu leite demorou um pouco mais para descer, né? Até porque o Léo era um bebê dorminhoco, então ele não conseguia estimular meu peito demorou pro leite descer. Então fizemos a translactação e conseguimos, né, ajudar aí na descida do leite. Um outro momento que é muito útil é quando existe uma baixa produção de leite, né? Quando costuma ser baixa a produção do leite da mãe? Normalmente é quando o bebê realmente não estimula a mama da mãe de forma correta. Então, porque ele não tem uma pega correta ou porque ele não tem uma sucção vigorosa, então acaba não estimulando a mama e não produzindo, né, o leite. Já que eu falei aqui com vocês sobre pega correta, eu vou deixar o link aqui na tela de um vídeo no qual eu ensino vocês a conseguirem, né, ajudar o bebê a ter uma pega correta. Um outro motivo é na retomada da amamentação, quando se fizer necessária uma pausa da amamentação. Ou seja, tem uma situação em que a mãe precisa interromper a amamentação. Por exemplo, ela ficou internada no hospital, ela teve que tomar algum medicamento que ela teve que pausar a amamentação. Então, nesses casos, o que acontece? Quando a mãe volta, né, a amamentar, ela pode fazer uso da técnica de translactação ou de relactação para que o bebê vá realmente para o peito dela e até ajude a estimular, né, mais a produção do leite que deve ter sido prejudicada nesse período de interrupção. No caso também de recém-nascidos adotados. Então, você sabia que, na verdade, um recém-nascido, né, um bebê adotado, ele pode mamar no peito? Pode, inclusive, essa mãe, mesmo não tendo gestado esse bebê, dependendo de como é feito, né, o processo e de como esse processo se desencadeia e se flui tudo muito bem, ela começa, né, ali com uma relactação, né, ou seja, ela começa oferecendo fórmula ou um leite humano pasteurizado, né, para o bebê dentro da sonda, e essa estimulação do sugar e todo esse envolvimento da mãe, né, com o bebê, essa questão dos hormônios mesmos que são produzidos pela proximidade mãe-bebê, pode fazer com que essa mãe que adotou a criança passe a produzir leite. Não é uma situação comum, né? Não é uma situação corriqueira, mas pode acontecer. Ou então a mãe pode ter a sensação de amamentar, né? Dar o peito, o bebê sugar o seu peito e o leite está saindo através da sondinha, mas ela sente, né, aquela sensação de estar amamentando. Situações também em que uma mama é maior que a outra, né? Então o que dá pra fazer? Dá pra fazer a translactação na menor para estimular. Então, por exemplo, digamos que uma mama, a mãe produz muito leite e acaba que o bebê só quer mamar naquela mama, ele não quer a outra. Então, cada vez ele vai estimular mais essa mama, essa vai ficando maior e a outra menor. Então, uma ideia é fazer justamente a translactação. A mãe tira leite dessa mama que está produzindo bastante, coloca na sondinha na outra mama, coloca o bebê para mamar e no momento que ele está sugando o leite da sonda, ele está sugando também o peito e acaba, né, estimulando ele a puxar mais esse peito, a mamar mais, e ele mamando mais, esse peito vai produzir mais e depois vai chegar um ponto em que você pode encerrar a translactação aqui e deixar só mesmo a mamada no peito. Agora, gente, vamos lá explicar como é que dá pra fazer, né, essa translactação e essa relactação, porque quem tá assistindo o vídeo e nem imagina como isso é feito deve estar aqui cheio de dúvidas agora. Bom, então vamos explicar como é que é feita a translactação ou relactação. Na verdade, o que acontece? Você pega o bebê, normalmente, e coloca pra mamar na posição que você se sente mais confortável pra fazer esse bebê mamar. Aí você pega uma sondinha, que é um cano bem fininho, e essa sondinha você vai colocar ou ligada a uma mamadeirinha, ou ligada a um copinho, ou ligada a uma seringa, por exemplo, tanto faz. Você coloca uma ponta dessas ligada a esse recipiente que tem o leite, e a outra ponta da sondinha você coloca presa no bico do peito. Então o que você faz? Você imagina o seguinte, você pega a pontinha da sonda, coloca ela mais ou menos aqui, que a ponta dela fique próximo à ponta do mamilo. E aí você cola com o micropore. E aí, essa outra ponta da sondinha, você coloca dentro desse recipiente que tem o leite. E você coloca o bebê para mamar, tá? Cuidando, claro, pro micropore ficar longe do rostinho dele e cuidando para que na hora que ele pegue o bico do peito, a sonda e a auréola toda. Ou seja, ele vai mamar como se ele estivesse mamando normalmente.
tá? Sempre cuidando para ter a pega correta. Tô deixando aqui o card com o link do vídeo. E aí ele tendo essa pega correta, no bico do peito da mãe, ele vai estar pegando, além do bico do peito da auréola, ele tá pegando também a sondinha. E na hora que ele suga, o que ele faz? Ele puxa esse leite que tá dentro do recipiente. E aí o que acontece, gente? Como o leite sai com facilidade quando ele suga, né? Porque tá saindo de dentro de um recipiente, por um caninho, ele não tá saindo tão difícil quanto ele costuma sair do peito da mãe, o bebê vai se empolgar e vai sugar mais. E no momento que ele está ali sugando, ele vai extrair mais leite não só do recipiente, como também do peito, tá? Então, quanto mais ele sugar, mais ele irá estimular a produção do leite. Ou seja, isso é um método transitório, tá, gente? Ele é sempre utilizado para chegar a um fim, que é aumentar a produção do leite e seguir amamentando normalmente a mãe. Então, quando a gente pensa em translactação e relactação, a gente não pensa como um método para a gente seguir amamentando o bebê assim para sempre. É uma técnica que a gente usa provisoriamente para estimular a produção do leite quando todas as outras opções, né, que a gente já utilizou não ajudaram muito. Inclusive, vou deixar aqui o aviso para vocês de um vídeo bem legal para vocês assistirem aqui no canal que complementa esse conteúdo aqui, que é um vídeo no qual eu compartilho dicas, né, de como aumentar a produção do leite. Então, vale a pena. Tá, e agora eu vou explicar pra vocês como que a gente pode fazer, né, explicar um pouquinho melhor como a gente pode fazer a translactação ou a relactação. E primeiro eu explico como fazer isso utilizando a sonda, tá? Bom, a utilização da sonda, ela consiste no quê? Em você colocar o leite em um recipiente, tá? Que pode ser um copo, uma mamadeira, eu tô até deixando a foto aqui pra vocês verem. E abaixo das mamas, tá? E aí você utiliza o quê? Você utiliza uma sonda nasogástrica, que é um caninho, número 4 ou número 6, com uma das suas pontas dentro do recipiente e a outra junto ao mamilo, tá? Podendo fixar com o micropore ou então segurar. Aqui eu vou dar duas dicas de quem já fez esse processo, né? Eu fiz translactação com meu filho. Eu gostava de utilizar um recipiente pequenininho, né? Leve, assim, não muito grande, até porque ele era recém-nascido, ele não mamava muito. Tô deixando aqui na tela até uma foto, né? De um recipiente igual ao que eu utilizei. Então, esse recipiente, ele era estreitinho, ele tinha uma tampinha com um furinho em cima. Eu colocava a sonda ali, né? E fazia o quê? Eu prendia esse recipiente no meio do meu sutiã. Então, eu tava amamentando com o sutiã de amamentação, eu puxava o sutiã, eu botava o recipiente aqui, o sutiã segurava. E aí, o que eu fazia? A sonda saía daqui, eu colocava aqui no peito, colava com o micropore, e quando o Léo vinha pro peito, ele mamava. O que acontece, gente? Dica de quem fez isso e sabe que nem sempre as coisas funcionam na prática como a gente fala na teoria. Às vezes, quando eu já colava com o micropore e colocava o caninho e o Léo pegava o meu bico do peito, ele estranhava. E ele achava estranho aquele caninho, aquela sondinha ali e soltava. Então, minha dica, eu botava primeiro ali no peito, só ele e o peito, sem a sonda. E depois que ele já tinha começado a sugar, pelo cantinho da boca dele eu introduzia a sondinha. E aí eu conseguia ver, inclusive, porque né, o caninho ele é transparente, eu via quando ele começava a sugar e começava a puxar o leite. Então é uma dica também de uma outra forma de você tentar. Você primeiro coloca o bebê no peito e depois introduz o caninho, né, a sondinha. E agora, como é que a gente faz a translactação utilizando a seringa? Bom, eu não utilizei a seringa, então eu não vou conseguir dar uma explicação assim tão detalhada para vocês, né? Eu pesquisei essa questão da seringa e vou trazer então aqui as informações que eu encontrei na internet de como fazer isso. Em primeiro lugar, você tem que utilizar uma seringa de 10 ou 20 ml. Quando a gente fala em 10 ou 20 ml, você tem noção do quão pouco é isso, né? Muito pouquinho. Mas é porque justamente quando o bebê é recém-nascido ele mama pouco mesmo, né? Então o que você coloca? O que você faz? Você coloca o leite dentro, né, dessa seringa e você coloca essa sonda nasogástrica número 4 acoplada ao bico da seringa. Então você coloca ali dentro, você encaixa no bico da seringa a sonda. Aí você faz o quê? Você fixa a seringa numa altura mais alta que o bico do seio, né? De forma que o leite desça como se fosse um soro, tá? Quando a gente utiliza a opção da seringa, a sonda deve ser fechada de tempos em tempos, porque senão ela vai despejando, né, o leite dentro da boca do bebê e o bebê vai acabar engasgando. Então o que você faz? Você coloca a seringa aqui em cima, a sondinha desce aqui,
o bebê tá aqui, você percebe que o bebê suga, suga, suga e dá uma pausa para respirar, certo? Para descansar. Suga, suga, suga e faz uma pausa para descansar. Nesse momento que ele sugou, 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 parou, quando ele parou, você dá uma seguradinha. Então você dá uma dobradinha na sonda. E aí quando ele foi mamar de novo, você solta. Eu acho mais complexo esse segundo método, porque você tem que ficar regulando, cuidando, abre, fecha, aperta. Eu acho mais fácil fazer com a sonda, mas fica a dica dos dois. Bom, quanto de leite oferecer, né, quando a gente faz esse método? O volume de leite a ser oferecido será progressivamente aumentado, né, até atingir o volume total recomendado. Daí o volume total, até tem um vídeo, né, aqui no canal, eu tô deixando o link pra vocês terem uma ideia do quanto o bebê mama, né, em cada idade. Mas pensando sempre que, gente, é o seguinte, quando você oferece, tá fazendo uma translactação, ou seja, você já produz leite naquela mama e o bebê tá ali mamando, ele não vai tirar só o leite da sonda, ele vai tirar o leite do seu peito também. Então, você leu ali, né, você viu ali no vídeo que o bebê tem que mamar 60 ml, mas ele tá mamando só 20. Nossa, ele tá mamando 1/3. Não, porque parte do leite ele também provavelmente tá extraindo da sua mama. Como saber que tá dando certo o processo, né, e como saber que dá pra parar, porque a ideia é que você pare com esse método, ele é só um caminho pra gente chegar na amamentação mesmo, né, efetiva e eficaz. Bom, o principal indício é o ganho de peso do bebê. Se você viu que seu bebê tá ganhando peso, tá ganhando peso, tá ganhando peso, é sinal de que realmente ele tá tendo aí uma extração efetiva do leite. Por quê? Porque aquilo que eu disse, você não consegue colocar tanto leite assim na sondinha, tanto leite assim, né, no recipiente, na seringa. Então, ele tá ganhando bastante peso, muito do peso que ele tá ganhando é do leite que tá saindo da sua mama, e não necessariamente da sonda, né? Então, o que você faz? Aí você tira a sonda, deixa só no peito, que provavelmente o bebê já aprendeu a mamar, a sua produção de leite também já está equilibrada e ele vai conseguir continuar a amamentação, vai continuar seguindo ganhando peso, somente, né, com o leite retirado do peito e sem esse subterfúgio da translactação e da relactação. Bom, e como, né, também, aí, claro, outra forma de você ter certeza é sempre acompanhar, né, o processo todo com o pediatra. Aí o pediatra vai te orientando, vai te dizendo, olha, tá no caminho certo, o bebê tá ganhando peso, tá se desenvolvendo bem. Muitas vezes a gente tem um pouco de nervoso, tipo, ai, não tá ganhando peso suficiente, meu filho é muito magro, então eu preciso continuar com a translactação, porque ele não está ganhando peso suficiente. Mas tem crianças que ganham menos peso mesmo. Então eu tenho 2 filhos, meu filho mais velho, né, com quem eu fiz a translactação, ele sempre ganhou muito peso. Então no início foi difícil, claro, a gente fez a translactação e depois ele acabou ganhando bastante peso, sempre foi um bebê que ganhou bastante peso por mês, né? E já o meu segundo filho, que eu não fiz translactação porque não foi indicado, ele tinha muita dificuldade de ganhar peso. E não era falta de leite, não era necessidade de complemento, nada disso. Simplesmente ele era um bebê que mamava pouco, assim como até hoje ele é uma criança que come pouco. Bom, gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, que tenha sido útil. Foi pedido de uma mamãe que me acompanha aqui no canal Macetes de Mãe. E quem quiser também um vídeo sobre algum conteúdo, é só me escrever, deixar aqui nos comentários, né? Que eu vou tentar atender o seu pedido. Lembrando sempre, né, que se você chegou até aqui, vale aquele like, vale o compartilhamento desse conteúdo, vale se inscrever no canal e clicar no alerta de novos vídeos. Um beijo!